Meu nome é Professor Renato Figueiredo. Dei aulas de filosofia durante 23 anos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participei de 17 congressos internacionais sobre ética e epistemologia e publiquei 4 livros sobre o problema da consciência. Durante todo esse tempo, nunca acreditei em milagres. Nunca. O que aconteceu comigo em outubro de 2006, numa ala pediátrica do Hospital San Gerardo de Monza, na Itália, mudou tudo isso. Mas não foi o que vi naquela noite que me destruiu por dentro. Foi o que Carlo Acutis me entregou naquele quarto. Um envelope lacrado que eu guardei por 14 anos sem abrir, porque ele me disse para não abrir. E foi o que encontrei dentro desse envelope em março de 2020, num hospital a 7.000 quilômetros de distância, que me fez cair de joelhos no chão frio de uma UTI 14 anos depois, exatamente como ele disse que aconteceria. Mas antes de chegar lá, preciso te contar o que aconteceu com meu colega Marcos Bellini e o que 7 dias de queimadura nos dedos de um homem que se chamava de Racional tem a ver com a relíquia de um garoto de 15 anos. 20 anos me calam. Esta noite conto tudo. Eu cheguei à filosofia da mesma forma que chego a qualquer problema, pela recusa de aceitar respostas fáceis. Meu pai era médico. Cresci rodeado de laudos, diagnósticos, evidências. Quando decidi estudar filosofia, foi porque queria entender o que a ciência não conseguia explicar. Não para encontrar Deus, mas para provar que Deus era desnecessário como hipótese. Isso resume minha postura durante 23 anos de carreira. Uma coisa doméstica que as pessoas sempre souberam de mim. Eu dormia com pilhas de livros na cama. Minha esposa chamava o lado dela de o lado humano e o meu de a biblioteca. Era um homem de papel e lógica, nada mais. O convite para Monza veio por causa de um seminário sobre bioética no final de vida. Um grupo interdisciplinar, médicos, juristas, filósofos, reunidos para discutir diretrizes de cuidado paliativo em casos pediátricos. Eu devia apresentar uma comunicação sobre autonomia e decisão por substituto em crianças terminais. Era outubro de 2006. Eu tinha 44 anos. O Hospital San Gerardo era um dos centros de referência para leucemia pediátrica na Lombardia, com uma ala específica para casos oncológicos severos. Fui ao seminário, apresentei minha comunicação, e no segundo dia, uma das médicas coordenadoras me disse que havia um menino na ala do 5º andar que havia pedido para conversar com o professor que fala sobre o que acontece depois. Eu disse que não era bem isso o que eu estudava. Ela disse que ele havia insistido. O nome dele era Carlo Acutis. Tinha 15 anos. Leucemia fulminante tipo M3. O prontuário indicava evolução crítica nas últimas 72 horas. Contagem de plaquetas em 8.000 por microlitro. O limite normal inferior é 150.000. 8.000. Mas eu ainda não sabia o que me esperava naquele quarto. Subi ao 5º andar. O corredor tinha 22 metros de extensão. Eu contei os passos sem querer, como se meu cérebro estivesse tentando documentar tudo. Havia um cheiro específico ali, antisséptico misturado com algo que não consigo nomear até hoje. O quarto de Carlo ficava no final do corredor, quarto 15. Quando entrei, ele estava acordado, pálido, com equimoses nos braços nos pontos de acesso venoso, mas com os olhos completamente alertas. Olhos escuros, muito calmos. Ele me olhou como quem esperava alguém que está atrasado. Disse: "Você é o professor de Porto Alegre. Obrigado por vir." Eu não havia dito a ninguém que era de Porto Alegre. Sentei na cadeira ao lado da cama. Carlo falou durante 48 minutos. Eu sei o tempo exato porque olhei para o relógio quando entrei e quando saí. Ele falou sobre a Eucaristia, sobre os 162 casos de milagres eucarísticos que havia documentado, sobre um menino brasileiro em Campo Grande que seria curado de uma doença pancreática grave, sem dar data, mas com o nome Mateus. Falou sobre coisas que eu não vou repetir aqui integralmente porque algumas dizem respeito apenas a mim. E então, quando faltavam talvez 10
10 minutos para eu sair, ele abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou um envelope branco, comum, fechado com cola. Escreveu algo na frente com uma caneta, estendeu para mim e disse: "Guarda isso, não abre ainda. Você vai saber quando é a hora. O lugar vai estar escrito lá fora." Na frente do envelope havia 3 palavras escritas à mão, com letra firme para alguém tão debilitado: UTI, março, você. Guardei o envelope dentro do meu breviário. Eu carregava um, não por fé, mas porque minha mãe havia me dado anos antes e eu gostava do tamanho compacto para guardar papéis. Carlo morreu 4 dias depois, em 12 de outubro de 2006. Eu já havia voltado ao Brasil, mas antes de falar do envelope, preciso te contar o que aconteceu com Marcos Bellini, porque foi ele quem me ligou, 2 meses depois da morte de Carlo, com a história dos dedos queimados. Marcos Bellini era meu colega de departamento, 10 anos mais velho que eu, especialista em filosofia analítica, o homem mais cético que eu já conheci em toda a minha vida acadêmica. Se eu era racional, Marcos era uma máquina. Ele havia estado no mesmo seminário de bioética em Monza, mas não havia subido ao 5º andar. Havia escutado sobre Carlo pela coordenadora e havia dito, na frente de todos, que a fé de um adolescente moribundo não constitui dado epistemológico relevante, exatamente com essas palavras. Eu me lembro porque ri junto com ele. 2 meses depois da morte de Carlo, o corpo foi preparado para exposição na Basílica. Nesse período, uma relíquia de 1º grau, um fragmento de tecido preservado dentro de um relicário de acrílico e metal, havia sido entregue a um bispo para itinerância em mosteiros da região. Marcos estava na Itália novamente, desta vez para um congresso em Milão. Por algum motivo que ele mesmo depois não conseguia explicar, ele disse que foi por curiosidade acadêmica sobre o fenômeno sociológico. Ele foi até a exposição. Estava sozinho, não havia celebração litúrgica naquele momento, apenas a peça exposta sobre um pequeno altar temporário. Marcos se aproximou, olhou o relicário e então fez algo que nenhum de nós dois consegue explicar até hoje. Ele estendeu a mão e tocou o relicário. Não tirou, não empurrou, tocou. Ele me ligou 2 dias depois. A voz estava diferente. Disse: "Renato, eu preciso te contar uma coisa e preciso que você não ria." Eu disse que não ia rir. Ele disse que no momento em que tocou o relicário, sentiu uma sensação nos dedos da mão direita, os 3 dedos que haviam encostado no metal. Descreveu como calor, não um calor difuso, um calor concentrado, nos dedos especificamente, que durou enquanto ele manteve o contato e persistiu por vários minutos depois que ele retirou a mão. Disse que havia verificado a temperatura do metal com um termômetro de bolso que carregava. Ele era desse tipo de pessoa, aquela que anda com termômetro. O metal marcou 26 graus centígrados. A temperatura ambiente da sala estava em 18 graus, diferença de 8 graus. Isso pode ter explicação física, ele me disse. Condução de calor, isolamento térmico do suporte. Eu disse que concordava. Ele disse que não era isso que o preocupava. O que o preocupava era que no dia seguinte, os 3 dedos ainda ardiam. No segundo dia após o toque, Marcos foi a um dermatologista em Milão. Os dedos apresentavam eritema nas polpas, vermelhidão localizada, sem vesículas, sem descamação. O dermatologista perguntou se ele havia tocado em algo quente. Marcos disse que não, que havia tocado num relicário de metal à temperatura ambiente. O médico anotou: hiperemia localizada de causa não identificada, e prescreveu uma pomada de dexametasona. Temperatura da região afetada medida com termômetro infravermelho, 34,7 graus centígrados. A temperatura média normal da pele dos dedos em repouso é de 32 graus, diferença de 2,7 graus em 3 dedos específicos, 48 horas após o toque. Marcos tentou a explicação mais simples: reação alérgica ao metal do relicário. Fez teste de contato com amostra do mesmo tipo de liga metálica. Resultado negativo em 48 horas. Tentou a segunda explicação: fotossensibilidade por exposição à iluminação halógena do altar.
O dermatologista disse que a distribuição do eritema não era consistente com essa hipótese. Tentou a terceira explicação, pressão prolongada no ato de tocar, mas ele havia tocado por menos de 10 segundos. 10 segundos. No quinto dia, a temperatura dos dedos afetados era de 36 graus centígrados. A diferença em relação à pele adjacente, medida pelo mesmo dermatologista com o mesmo equipamento, era de 3,2 graus. O médico chamou um colega para a segunda opinião. Juntos, documentaram o caso por escrito. Eu tenho cópia desse documento até hoje. O segundo médico disse uma frase que Marcos repetiu para mim textualmente. Não sei o que causou isso, mas não é queimadura comum, porque queimadura comum não evolui desta forma. No sétimo dia, o eritema desapareceu completamente, em 12 horas. Sumiu como havia vindo, sem descamação, sem cicatriz, sem nenhuma sequela visível, como se nunca tivesse existido, exceto pelos documentos médicos. Marcos ficou calado por um longo momento depois de me contar tudo isso. Então disse: Renato, eu toquei aquilo para provar que era um objeto qualquer, e agora tenho um relatório médico que não consigo explicar. Eu perguntei o que ele queria de mim. Ele disse: quero que você me diga que existe uma explicação racional. Eu fiquei em silêncio, porque naquele momento eu tinha na memória os 48 minutos no quarto 15 do quinto andar do San Gerardo, e um envelope guardado há 2 meses no meu breviário, e eu não tinha resposta para ele. O que descobri depois foi ainda mais inexplicável. Voltei a investigar Carlo Acutis, não como fenômeno sociológico, como questão pessoal. Fui aos registros do hospital. Solicitei, através da coordenadora do seminário, acesso ao prontuário de Carlo nas últimas 72 horas de vida, o período anterior à nossa conversa. Os dados clínicos eram severos. Contagem de leucócitos em 182 mil por microlitro, 900% acima do limite superior normal. Taxa de blastos no mielorgrama, 94%. Os médicos que assinaram o prontuário registraram que o paciente apresentava alteração de estado mental por encefalopatia metabólica na tarde anterior ao dia em que nos encontramos. Encefalopatia, confusão, potencial alucinação e ainda assim, Carlo havia me dito que eu era de Porto Alegre, sem que ninguém lhe tivesse dito, e havia me entregado um envelope com 3 palavras que só faziam sentido para alguém que soubesse o que iria me acontecer 14 anos depois. Tentei verificar. Havia alguma forma de Carlo ter obtido essa informação? Listas de participantes do seminário? Não. As listas não incluíam cidade de origem, apenas instituição. Conversa com a coordenadora? Ela confirmou que não havia mencionado nenhum detalhe pessoal sobre os participantes ao paciente. A visita foi informal, fora do protocolo, e ela mesma não sabia minha cidade. Havia algum documento meu que Carlo pudesse ter visto? Não havia. Eu não havia estado no hospital antes daquele dia. Fui mais fundo. Encontrei o site que Carlo havia criado sobre os milagres eucarísticos. 162 casos documentados em 8 idiomas, com fotografias, datas, coordenadas, laudos médicos onde disponíveis. 162 casos. Um adolescente de 15 anos havia passado anos compilando isso com uma metodologia que qualquer historiador reconheceria como séria. Datas, locais, testemunhas nomeadas, verificações cruzadas. Um dos casos documentados era um menino chamado Mateus, de Campo Grande, Brasil. O caso constava no site como milagre atribuído a Carlo Acutis, pendente de investigação eclesiástica. Esse registro havia sido feito antes de 2006, antes da morte de Carlo. Contactei a mãe de Carlo, Antônia Salzano, por carta. Era 2007. O e-mail ainda não era o canal principal para esse tipo de contato. Ela respondeu. Disse que Carlo havia falado de mim. Disse textualmente. Carlo me disse que conversaria com um professor brasileiro que não acreditava em Deus e que esse professor guardaria algo que só deveria abrir quando estivesse doente, num hospital, em março. Ela escreveu isso em uma carta datada de março de 2007. Guardei a carta com o envelope, no mesmo breviário, por 13 anos. Eu tinha o envelope. Tinha as 3 palavras na capa. UTI. Março, você.
E tinha, agora, a confirmação da mãe de Carlo de que ele havia previsto exatamente isso. Mas eu não abri, porque Carlo havia dito para não abrir, e porque uma parte de mim, a parte racional, a parte que havia passado 23 anos construindo argumentos contra o sobrenatural, tinha medo do que estava dentro. O segundo CTA chega aqui de forma natural. Se você chegou até este ponto desta história, eu te peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu, porque o que aconteceu em março de 2020, o que está dentro daquele envelope, é a parte que nenhum de meus colegas acreditou quando contei, e é a parte que mudou tudo. Em fevereiro de 2020, eu tinha 62 anos e uma saúde que considerava estável. Hipertensão controlada, nada mais. O mundo começava a ouvir sobre uma pandemia que ainda parecia distante. Na primeira semana de março de 2020, comecei a sentir uma fadiga incomum. Achei que era estresse. O departamento estava em processo de avaliação institucional, havia conflitos administrativos, eu dormia mal. Na segunda semana de março, a fadiga piorou. Comecei a sentir dor torácica. Na sexta-feira, 13 de março de 2020, eu me lembro da data com precisão porque era sexta-feira e o número 13 sempre me pareceu irônico para um racionalista. Fui ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 322 milímetros de mercúrio de pressão sistólica, dor torácica irradiando para o braço esquerdo. O eletrocardiograma mostrou supra de ECT em derivações anteriores, infarto agudo do miocárdio. Me internaram na UTI coronariana. No terceiro dia de internação, 15 de março de 2020, eu estava estável, mas ainda em observação. A pandemia havia chegado ao Brasil e o hospital estava em protocolo restrito. Minha esposa não podia entrar. Eu estava sozinho num leito de UTI, com um breviário na mochila que havia mandado trazerem no segundo dia, porque não conseguia dormir sem ter algo familiar perto. Às 3h42 da madrugada do dia 16 de março, com os monitores cardíacos apitando suavemente ao fundo e a enfermeira fazendo a ronda do corredor, peguei o breviário. O envelope estava exatamente onde havia estado por 14 anos, entre as páginas do Salmo 91. Peguei o envelope. As 3 palavras estavam lá. UTI, março. Você. Eu estava em uma UTI. Era março. Era eu. Abri o envelope. Dentro havia uma folha de papel dobrada em 4, com a letra firme de Carlo Acutis. A mesma letra do envelope. Havia 4 linhas escritas. Levo os 4 anos. Na época, uma semana, mas agora permito que seja eterno, para te dizer o que estava naquelas 4 linhas, porque minha voz ainda falha quando leio. As 4 linhas diziam: Professor Renato, você vai estar numa UTI em março, em Porto Alegre. Não tenha medo, seu coração vai ficar bem, mas quando sair, não continue sendo uma fotocópia. UTI, março, Porto Alegre, coração. 14 anos antes, um garoto de 15 anos com encefalopatia metabólica, com 94% de blastos no mielograma, moribundo num hospital em Monza, havia escrito o lugar exato, o mês exato, o órgão exato e a cidade exata do que me aconteceria em 2020. Caí, não metaforicamente. A cama de UTI não permite que você caia no chão, mas me dobrei sobre mim mesmo com o papel nas mãos e chorei pela primeira vez em décadas. Não sei quanto tempo fiquei assim. A enfermeira veio verificar o alarme do monitor. Minha frequência cardíaca havia subido para 117 batimentos por minuto. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Dobrei o papel. Fiquei olhando para o teto até o amanhecer. Fui a Assis em setembro de 2021. Fui ao túmulo de Carlo na Basílica de Santa Maria dos Anjos. Fiquei lá por 40 minutos em silêncio com o envelope nas mãos. Havia trazido de volta para ele. Não sei explicar porquê. Deixei o envelope sobre o mármore do túmulo por alguns minutos e depois o guardei de volta. Não era o tipo de coisa que se deixa para trás. Em 2022, fui chamado a depor perante a Comissão Vaticana que investigava os milagres de Carlo para a canonização. Apresentei o envelope, a carta de Antônia Salzano, os laudos médicos de Marcos Bellini e o prontuário que havia obtido do San Gerardo. Os peritos que examinaram o papel com
a letra de Carlo confirmaram que a idade da tinta era consistente com 2006. O envelope havia sido lacrado em 2006 e não havia sido adulterado. Isso foi documentado. Em 7 de setembro de 2025, Carlo Acutis foi canonizado pelo Papa Leão XIV em Roma durante o jubileu. Eu estava na praça. Tinha 67 anos, um coração que havia sido reconstruído com 2 stents coronarianos e um ex-colega chamado Marcos Bellini sentado ao meu lado, que havia solicitado a licença especial do departamento para estar ali. Marcos não diz que acredita em milagres, ele diz que existem eventos que desafiam a capacidade explicativa dos modelos disponíveis. Para um filósofo analítico, isso é muito. Para mim, é simples. Não tenho mais um sistema filosófico para oferecer. Tenho um envelope, uma carta, um relato médico e um coração que ainda bate. Carlo disse que todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias. Eu passei 44 anos sendo uma fotocópia muito bem feita, reproduzindo argumentos, replicando ceticismos, copiando a postura dos meus professores que copiaram a postura dos deles. Na noite de 16 de março de 2020, com os monitores cardíacos e um papel dobrado de 2006 nas mãos, parei de ser fotocópia. Não sei bem o que sou agora, mas sei que não sou mais aquele. A última coisa que Carlo me disse antes de eu sair do quarto 15 naquela noite de outubro de 2006 foi esta: professor, a Eucaristia é minha autoestrada para o céu, e você vai descobrir que o céu deixa pegadas, basta saber olhar. Eu não entendi naquela noite, entendi em março de 2020, numa UTI em Porto Alegre, com o papel nas mãos. As pegadas estavam lá o tempo todo. Se este testemunho tocou algo em você, se você chegou até aqui e sentiu que precisava ouvir esta história hoje, peço que se inscreva no canal Pegadas do Céu e compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. Pode ser um amigo que perdeu a fé, um familiar que enfrenta uma doença, alguém que, como eu, construiu muros de lógica em volta do coração. As pegadas do céu estão em toda parte, basta saber olhar.